Olá! Oi, Valtinho, como estás? A Tudo paz. tranquilo, a paz, muito calor no Rio de Janeiro, mas tudo tranquilo. Amém, amém, que assim Eu seja. acho que agora só tem 4 estações: verão, verão, verão e verão. Um sol para cada um. Eu digo que é um sol para cada dois, porque acho que para um. Tá bravo, né? Mas Deus Sim, sabe todas as coisas. é verdade. Sabe sim, sempre sabe. Amém. E aí, vamos falar do amor de Cristo? Precisamos. Você tem um deles, né, do testemunho para nos dar. Um deles, porque são vários. São bênçãos que não têm fim, né? Sim, Que o Senhor Jesus nos dá por misericórdia. Nós amém. somos filhos dele, mas é só a misericórdia dele que nos cobre todos os dias, É né? verdade. Então, Valdir, vamos orar primeiramente? Vamos. Amém. A honra é nossa, a honra é minha, a honra é sua. Fica à vontade. Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui diante de Ti, mais uma vez para propagar o Seu amor, que é incondicional por nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha sobre nós para manifestar o Seu amor para com o próximo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar a boca para falar de tudo que lhe agrada o coração, em forma de testemunho de vida e gratidão, Pai. Nesse momento, entrego a vida do Walter em suas mãos, assim como da Meu Dona Deus. Maria. Entrego a minha vida, da minha mãe, do meu filho e de toda a família PF. Que o Senhor nos faça, Pai, filhos valorosos, filhos corajosos, para amor e Deus. bondade. Amém. 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 Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo em um ano, né? Amanhã faz um ano que eu me acidentei, que uma criança de 4 anos, numa brincadeira inocente, puxou a minha cadeira e eu caí com uma outra criança que estava no meu colo, né? E ali foi uma coisa assim, tão inocente, tão pura, mas que tinha um propósito de Deus para aquilo acontecer na minha vida e eu não sabia qual era e nem tampouco a criança ia saber. E quando eu caí, eu me levantei, a criança rindo, brincando, disse: eu trolei a tia. Ali eu terminei o meu turno, né, a minha aula, com dores, e quando eu desci para a sala dos professores para fechar, né, tudo meu dia, as minhas amigas falaram: você tem que ir ao médico, porque você está com vergão nas costas, que era um machucado, e você bateu com o seu cóccix, você caiu sentada com uma outra criança. E ali eu me Sim. dirigi, pedi ajuda e fui para o hospital. Fissurei o cóccix, precisei entrar de licença, fiquei praticamente um mês imobilizada, poucas coisas eu podia fazer na minha vida naquele momento, que eu tinha que ficar mais de repouso para cicatrizar. Só que nesse meio, o médico verificou que eu sentia dores no joelho. E ali foi feita uma ressonância e diagnosticou que eu tinha rompido o menisco. E meu menisco estava precisando ser reconstruído. E aí começou a história, né? O senhor foi, aos poucos, me conduzindo, meu cóccix cicatrizou, em 45 dias eu já estava bem do cóccix, mas eu tinha um laudo, um diagnóstico para uma cirurgia de joelho. E ali eu fui indicada a um médico, fui acompanhada por um médico que foi me levando todos os meses a fazer a cirurgia, mas que tinha que esperar um pouco, que tinha que pedir autorização para o plano, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. E as perícias do meu trabalho foram acontecendo, foram se estendendo e os meses se passando. Até que quando chegou em dezembro, a última perícia do ano passado me disse o seguinte: você tem que procurar um fórum para dar um jeito na situação desse médico, porque ele não pode ficar te enrolando a te operar e não opera, te operar e não opera. E aí eu disse para o médico da perícia: eu vou ver o que eu posso fazer.
mas de forma alguma eu ia denunciar um médico que possivelmente poderia depois me operar. Como é que eu ia dar o meu joelho, o meu corpo para alguém operar se eu tivesse denunciado ele no Ministério Público? Mas deixa estar que em agosto ele tinha marcado a cirurgia e o plano tinha autorizado em agosto. E eu fui para um hospital num bairro que tem aqui no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, na Baixada, né? Não é nem Baixada, ali é Zona Oeste. Cheguei lá, saí de casa às 4h30 da manhã com a minha escudeira, minha amiga Sandra, né? Sempre me acompanhou nesse período, junto com o meu amigo, irmão dela, o Tota. Quando eu cheguei lá, 6 horas da manhã, fiquei aguardando. As 9 pessoas que estavam para operar, 8 foram para a cirurgia e eu fiquei. Ali eu já achei estranho, eu falei, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Ah, o plano não deu autorização, não deu a senha. Só que eu sabia que o médico, o plano, tinha dado uma senha, porque eu havia ligado para o plano. Só que eles haviam me dado uma senha para um determinado hospital e o médico resolveu operar em outro. Chegou lá, a senha não servia. Então, ali, o propósito de Deus não era que eu ia operar naquele dia. E aí, eu fiquei até às 11 da manhã para ouvir do médico que não ia me operar, porque não tinha senha, que não, teria que remarcar. Isso em agosto. Para vocês verem, de agosto até dezembro, foram me cozinhando. Até que quando aconteceu essa coisa da perícia no final do ano, eu fui no hospital, né, no plano de saúde, na assistência, e pedi para a menina atendente se lá existia outro médico que era especialista em joelho. E ela disse que sim, que teria um médico e que eu poderia estar marcando. E aí eles me marcaram para o dia 17 de dezembro. Dr. Rafael Faria, coisa mais abençoada da minha vida, esse médico que me operou. No dia 17 eu cheguei para ele e falei que precisava operar, que eu já estava há 11 meses com um médico que não funcionava, porque não me operava e ficava sempre, né, naquela situação. E ele falou para mim assim, mas por que isso está demorando assim? Eu falei, não sei, doutor. Aí ele, por que você quer que troque de médico? Por que você quer que seja eu? Aí eu disse, porque a última vez que esse médico, no dia 3 de dezembro, me atendeu, disse que iria me operar. Ele mandou o pedido do meu plano de saúde, da autorização, sem assinar e sem carimbar. Aí ele falou assim, você me dá seus exames que eu vou ver a sua documentação. Eu entreguei a documentação, ele pediu para eu fazer mais um exame naquele dia, eu fiz. Quando eu voltei para o atendimento na sala dele, ele disse assim, vamos honrar quem ficou por último. E eu falei, glória a Deus. E ali eu já tinha conversado com ele tudo que tinha se passado comigo com relação ao meu trabalho, os questionamentos e tudo. E ele falou assim, eu te opero em março. Aí eu disse a ele, doutor Rafael, março, a minha perícia é dia 3 de fevereiro. O perito que me atendeu em dezembro botou uma notificação de que eu não posso ficar protelando mais essa perícia, mais essa licença. Aí ele falou assim, eu não posso prometer uma coisa que eu não vou cumprir da mesma forma que o outro médico prometeu. Falei, tudo bem, doutor Rafael, eu vou aguardar. Aí ele falou assim, eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer por você. Aí eu, tudo bem, então vamos lá. E Walter, por incrível que pareça, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa a razão por eu estar aqui agora falando sobre. Sim. Ele deu entrada na minha cirurgia no dia 3 de janeiro de 2025. O plano de saúde autorizou no dia 5 de janeiro de 2025. Eu operei, aí no dia 7 de janeiro desse ano, a instrumentadora entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me passando todas as orientações do pré-operatório e a data da cirurgia, dia 22 de janeiro, que hoje faz um mês. E ali eu fiquei aliviada, me senti segura, eu me senti amparada, cuidada, primeiramente por Deus, segundo pelo médico, doutor Rafael, mas assim, por muito eu fiquei preocupada, porque a gente
fica com uma situação dessa. Mesmo quem não quer ficar, fica. Não é porque você vai operar que você vai pensar coisas ruins sobre. Mas isso questiona dentro da sua cabeça. E se? E se? E se? Se a pressão sobe? Se acontece alguma coisa? Será que eu volto? Será que eu tenho que orientar meu filho sobre se eu não voltar? O que eu vou fazer? Né? Os documentos, tudo isso passa pela cabeça, ainda mais que eu sou o pilar da minha família. A minha família é eu, minha mãe e meu filho. Então, assim, não tinha como não me questionar naquele momento sobre o que fazer. Mas confiando que Deus faria o melhor pela minha vida, o que fosse que acontecesse. Né? Eu sabia que Ele estava à frente de tudo. Isso eu nunca duvidei. Da vontade de Deus sobre a minha vida, eu nunca vou duvidar. O que acontecer com ela, se for para ficar ou for para ir, o que for, Ele vai ser a pessoa importante da minha vida que guia meus passos, é Deus. Só Ele sabe de mim. E aí eu fiquei preocupada com isso, mas eu fui numa consagração, porque eu já havia ido numa consagração há 6 meses antes da pastora Eli, da igreja Monte Hermon, e assim, que a minha amiga Adriana, que me levou lá a primeira vez, e depois a segunda, e eu fui na consagração. E lá eu fui muito bem acolhida, e Deus falou no meu coração que tudo ia ser perfeito como Ele, da vontade dEle, e que não era para eu temer nada, que tudo ia correr muito bem. E eu confiei na palavra, e todas as irmãs da igreja do Monte Hermon, foi assim uma bênção para mim, sabe? É algo que eu precisava buscar a Deus, naquele momento, uma segurança. E a consagração veio para confirmar isso para mim, para me dar essa segurança. E aí a gente passou pela consagração, eu fiquei muito mais tranquila. A consagração aconteceu, se eu não estou enganada, um dia antes da minha cirurgia. No dia 21 de janeiro. Porque as consagrações na Monte Hermon é toda terça-feira. E a minha cirurgia foi numa quarta, dia 22. E ali eu estava mais segura, mais confiante, vim para casa feliz, sabe? Muito mais leve. Por mais que às vezes os pensamentos vinham, e aí? Passo as documentações para o Igor, passo onde está tudo guardado da minha casa, da minha vida, passo as senhas, passo tudo. Porque eu falava, Senhor, o que eu faço? Se acontecer algo comigo, como é que meu filho vai se virar? Como é que ele vai resolver? Né? Eu já tive uma experiência 4 anos atrás com meu esposo e graças a Deus as pessoas resolveram por mim, eu não precisei resolver. Mas a gente tem que ser prático, né? Por mais que a gente seja pessoas frágeis, a gente também precisa ser forte nesses momentos e ser pessoas bem orientadas. Por isso que eu digo que ninguém nunca está pronto. Para isso, ninguém vai estar pronto, né? Enfim, fui para a cirurgia na quarta-feira com a minha amiga Sandra, fomos para o hospital. Chegamos no hospital bem antes do horário. Chegando lá, fiz a ficha, precisei dar 2 contatos de pessoas que, caso acontecesse alguma coisa, precisavam ser comunicados. E, Walter, por incrível que pareça, eu fiquei de jejum das 7 da manhã daquele dia até mais ou menos umas 5:30 da tarde. Por quê? Meio-dia, mais ou menos assim, a instrumentadora veio conversar comigo na recepção, porque ainda não tinha um quarto separado, para você ver o cuidado de Deus pela gente. Meu plano é enfermaria, quarto coletivo, é enfermaria. No hospital só tinha quarto particular. E eu fui colocada num quarto particular. Esse é o cuidado de Deus pela gente, né? Esses detalhes. A gente tem que se pegar nos detalhes que Deus nos dá de amparo, de cuidado. E aí, quando eu consegui chegar até o quarto, que eu fui para o quarto com essa minha amiga, a gente conversou bastante, mandei mensagem para algumas amigas muito íntimas nossas, porque a gente precisa sentir aquele acolhimento, né? Aquele carinho todo. E eu conversei com o Senhor em silêncio, falei, Senhor, levei minha Bíblia, falei, Senhor, está nas suas mãos. E agora eu confio que eu estou certa, que o Senhor está comigo e que eu não tenho que temer nada. Não temas, segue adiante. E assim eu consagro a minha vida.
Veio a enfermeira para me buscar, já estava tudo certo, fui. Quando eu entrei na primeira porta do centro cirúrgico, que a cadeira parou para abrir a porta do centro cirúrgico, quando ela se abriu em luz, era o doutor Rafael me recebendo e sorrindo para mim. E ele só disse a frase: eu não disse que ia dar tempo? É Deus maravilhoso respondendo, né? E não é, eu não disse que iria dar tempo? E eu falei, muito obrigada, glória a Deus, sempre glorificando a Deus. Deitei numa cama, a enfermeira cuidou, falou, explicou, e eu ali, na expectativa, vendo as outras pessoas que estavam saindo do centro cirúrgico, entrando, eu sempre observando, até que veio um rapaz, um médico bem novo, de máscara, eu também estava de máscara, e ele veio e falou assim, dona Jânia, eu sou o seu anestesista. Eu vou fazer a marcação aqui na perna e vou fazer umas perguntas. Aí ele olhou para o meu nome, de novo, Jane. Aí ele olhou para o meu rosto e falou assim, eu conheço esse rostinho. Eu com vontade de chorar agora. E eu falei assim, sim. Aí ele, eu vou tirar minha máscara para ver se você conhece o meu. E na hora que ele tirou a máscara, eu disse o nome dele. Um ex-aluno no qual eu tive assim, a oportunidade de trabalhar numa escola que ele estava estudando, né? Estudou a vida dele toda. E ali eu falei, cara, Deus, muito obrigada. Mais uma resposta de que o Senhor está aqui. Porque eu não tenho contato com essa pessoa, esse médico, nem sabia que ele era médico. Porque quando ele terminou o ensino médio, em 2009, eu fiquei mais 6 anos nessa escola e depois eu fui para outras escolas trabalhar. E nessa escola que eu trabalhei, que eu tive contato com ele, eu era uma recepcionista, eu não era professora ainda. Mas ele era muito ligado a mim, sempre estava na minha recepção, sempre conversava comigo na hora do almoço. E assim, mais um cuidado de Deus pela minha vida, porque assim, né? Era uma forma de dizer assim, estou aqui. Esse é mais um aviso que eu estou te dizendo, estou te dando uma resposta que eu estou aqui com você. Fique tranquila. E me tranquilizou e tudo. E ele, assim, uma gentileza, um jovem, porque ele deve ter seus 28 anos agora. E todo cuidado, ele falou assim, vai ser uma honra para mim ser o seu anestesista. E ali todo o cuidado de preparação, de explicação, de tempo de anestesia, quando eu fosse voltar para o quarto, quanto tempo ainda ia levar para eu mexer minhas pernas, uma preocupação assim muito grande de cuidado. E assim, quando eu entrei na sala, no centro cirúrgico, eu já estava totalmente entregue, em paz, sem nenhuma preocupação, sem pensar em nada negativo, sem pensar em nada que eu pudesse desviar minha mente. Ali eu só estava o meu corpo e minha alma consagrada ao Senhor. Mais nada. Não tinha, ali não estava a Jane, que está aqui agora falando com você. Porque ali eu sabia que Deus estava operando através daquelas pessoas. E Walter, eu fiz uma cirurgia, não foi super tranquila. Voltei para o quarto, uns 15, 20 minutos depois, as minhas pernas já estavam se mexendo. Eu saí lúcida do centro cirúrgico, conversei. A anestesia foi 100%? Sentiu dor nenhuma? Pele dural. É aquela que é dada numa vértebra, numa quantidade que você não fica com ela por muito tempo paralisada. Porque a RAC, ela deixa você muito tempo paralisada, com as pernas paralisadas. E a pele dural é mais suave um pouco, a quantidade acho que é um pouco menor. Então a gente pode voltar a mexer as pernas um tempo mais curto. E assim, fui para o quarto, e ali eu falei com Sandra, conversamos um pouco, ela tinha que ir embora, porque ela ia levar a mãe dela para Sorocaba para uma revisão da vista, que a mãe dela tinha feito uma cirurgia também na vista. E assim, essa minha amiga é uma amiga assim de alma, sabe? É uma irmã que eu tenho mesmo. E ali ela foi embora, eu fiquei, adormeci, 1h30 da manhã, acordei
olhei para a televisão um pouquinho, daqui a pouco dormi de novo, acordei cedo, acordei bem. E ali eu fiquei, quando 8 horas da manhã eu já estava de alta. 9h30 eu já estava dentro da minha casa. Liguei para uma tia minha, falei, olha, eu preciso de que venha me buscar, mas o táxi está indo aí buscar você, e você vai vir com ele, vai vir me buscar, e a gente vai para casa e vai estar tudo certo. Dias difíceis pós-cirúrgico, é fato, todo mundo sabe que é muito difícil. Eu não senti nenhuma dor, mas eu sou uma pessoa extremamente ativa. E eu ter que ficar presa na cama o tempo todo, sentada ou deitada por dias, foi muito difícil. Mas assim, eu tive anjos que vieram me amparar, a Sandra, a Rose, a Elô, são pessoas que vieram cuidar de mim, a minha fisioterapeuta, que é minha amiga, a Elaine, também, que está cuidando da minha fisioterapia, minha mãe, meu filho. Então, assim, eu tive que pensar assim, Senhor, é o que o Senhor quer para minha vida, não é o que eu quero para minha vida. Mas ali eu pude refletir muito sobre tudo que estava se passando na minha vida, naquele momento. E eu sabia que era passageiro, que uma hora aquilo ia ter, né, uma melhora, eu ia melhorar. E assim foi. Uma semana se passou, voltei para a revisão, ele olhou, estava tudo ok, eu já estava assim andando no andador. Depois passei menos de uma semana, já estava andando de muleta. Uma amiga minha me concedeu, a Cláudia me concedeu uma cadeira emprestada, mas eu nem cheguei a usar, porque eu já estava na muleta. Eu já não estou andando nem de muleta, nem de andador, nem precisei da cadeira. Eu já estou andando hoje, com 30 dias de cirurgia, já estou andando dentro da minha casa. Se eu for à rua ou for a algum lugar numa consulta médica, eu vou de muleta porque é um lugar novo, eu não conheço, né, os degraus, o rampa, o que for, então eu tenho que ter uma segurança extra. Então ali eu vou de muleta. Mas assim, eu só posso agradecer a Deus, agradecer aos meus irmãos, a você, por tantas orações, por tanto acolhimento, porque assim é muito difícil, eu fico muito fragilizada. Então, assim, Deus faz as coisas muito certas no tempo dele. Eu voltei já para a perícia no dia 3 de fevereiro. Meu médico me deu 3 meses para reabilitação. Então, assim, espero que daqui até abril eu já tenha alta médica e volte para o meu trabalho, que eu sinto falta do meu trabalho, sinto falta das minhas crianças, sou apaixonada pelo que eu faço. E, assim, volto mais forte, né? Porque o Senhor nos para no momento que Ele acredita que ali tem que parar, porque não é para prosseguir daquele jeito, ou a gente está muito acelerado, ou o mundo está muito acelerado, e Ele trava a gente, né? E eu creio que Ele travou naquele momento. E eu sou uma pessoa que eu não posso ficar calma, porque assim, eu acabo de sair de uma situação, eu já entro em outra, né? Nesse inteirinho eu não contei que eu quebrei a cara, abri os lábios por dentro, fiquei igual com um lábio leporino aos meus 52 anos, que eu caí de cara no chão. O senhor falou com ela, né? Não é que eu ia falar. E aí, agora acabou a cirurgia, já aconteceu outros probleminhas, mas assim, a gente vai tratar. E assim, eu acredito que o cristão, ele não fica o tempo todo isento das dificuldades do mundo. Porque assim, não é porque eu sou cristã que eu sou melhor do que o meu vizinho, do que o meu colega de trabalho, do que qualquer outra pessoa. Não sou, não sou. Pelo contrário, que a gente diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, se nós somos imagem e semelhança do Pai e do Filho, ele sofreu tanto, ele padeceu, né? Ele foi insultado, açoitado, apedrejado. Então, quem sou eu para achar que eu não vou passar pelas circunstâncias com diversidade, com a diversidade, com as dificuldades? Eu, pelo contrário, acredito que todos nós passamos, mas a gente que crê, que a gente tem fé no céu, no Altíssimo, a gente passa de uma outra forma. Isso eu não tenho dúvida. E Deus vai colocando pessoas à frente para nos mostrar o caminho, para dizer que não estamos sozinhos, que Ele é a luz do mundo, Ele é a lamparina dos nossos pés. Só que a gente
precisa o quê? Crer, a gente precisa orar e sempre agradecer, porque a gente às vezes é tão egoísta que a gente só pede, pede, pede e esquece de agradecer, né? Sabendo que Ele nos supre de tudo que necessitamos em todo o tempo, pois em todo o tempo Ele é bom. E a gente que não sabe a imensidão da bondade e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, porque nós estamos tão preocupados com o mundo que a gente vive, em aproveitar a vida, essa vida que talvez as pessoas acham que seja boa, que esquece que a gente só está aqui porque alguém nos plantou nessa terra. E que esse alguém, ele quer que sejamos filhos amados e queridos dele. Ele não vai invadir o nosso coração, ele não vai arrombar a porta e meter o pé e entrar. Você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que agradecer. Então, assim, não é só na hora da tristeza que vamos lembrar de Deus. Vamos lembrar de Deus na hora da alegria. Porque tudo é muito fácil quando é fácil, né? Quando tá tudo muito bem, é muito fácil. Quero ver ser cristão na hora das dificuldades. E ser cristão não é a religião. Sempre falo isso para todo mundo. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu não prego rótulo de igreja. Nunca vou pregar. Eu prego o amor incondicional de Deus pelos seres humanos. Seja ele quem for. Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, é só a gente olhar para dentro e pedir a Deus que nos dê força, que perdoe nossos pecados, nossas transgressões, que nos faça pessoas melhores para continuar a caminhada, amando o nosso semelhante, o nosso próximo, fazendo o bem, porque nem sempre a gente acha que está fazendo bem para alguém, né? E às vezes, muitas vezes somos julgados ou julgamos as pessoas pelo que elas fazem. Mas a gente tem que prestar conta com ele, não é com outro semelhante. Não importa o que pensam de você, e isso não vai edificar a sua fé. O que vai edificar a sua fé é o que você busca de bom. O que você vai ser reconhecido por Deus. No louvor já diz, não preciso ser reconhecido por ninguém. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Porque tem que ter muita intimidade com Ele para seguir nesse caminho que a gente vai ser o tempo todo julgado por algo que a gente fale, ou por fotos, ou por atitudes. Mas ninguém está no seu coração sabendo como você é, como você sente, o que te fragiliza, o que te deixa forte. Somente Deus sabe tudo isso sobre você, sobre a sua vida, a seu respeito, né? As pessoas acham que às vezes eu estou sorrindo, mas não sabem do meu TDAH, não sabem do meu síndrome do pânico, não sabem das minhas questões de depressão, não sabem nada a meu respeito. Eles só sabem o meu respeito aquele sorriso que eu sempre estou no rosto, que eu sempre transmito para as pessoas, que eu sempre fortaleço pessoas. Mas ninguém sabe que eu também preciso ser fortalecida. E quem vai me fortalecer? Jesus Cristo. Ele vai mandar pessoas para me fortalecer. Vai, com certeza, ele vai. Mas a gente tem que estar sempre em consagração com Deus. Seja qual for a religião de quem for que estiver ouvindo nesse momento, saiba que a sua consagração, o seu sagrado é Deus. Ele é maior do que qualquer outra coisa. E sem ele, eu não estaria aqui hoje falando. É difícil falar, é muito difícil. Eu me julgo, eu me questiono, eu fico, Senhor, como é que eu vou fazer para falar? Será que eu vou dar entendimento do que o Senhor quer que eu fale? Porque, assim, às vezes a gente é só essa imagem, né? Mas Deus dentro da gente é muito maior. Muito maior. E era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que Deus tenha falado por mim, tenha mostrado através de mim o amor que Ele tem pela humanidade, porque assim, não é só eu, não é só o Walter, não é só a família PF,
Todo mundo, aonde quer que você esteja, se você esteja passando por uma dificuldade, ou que você esteja passando por uma doença, um diagnóstico, entregue sua vida, consagre sua vida ao Senhor, você mesmo, intimamente com Ele, e pede direção, porque Ele vai te dar direção. Ele vai te guiar para onde você tem que ir. Né? Somos o pó dessa terra. Ao pó nós vamos retornar. Enquanto não retornarmos, vamos pregar o Evangelho a quem quer que esteja nos ouvindo. Quem quer que esteja nos assistindo, vamos falar do amor de Deus, porque só Ele é capaz de nos curar, de nos libertar e de nos salvar. Lembrando que a salvação é individual. Então, permaneça na fé, continue trilhando o caminho do bem, pois sem esse caminho não vamos chegar a lugar nenhum. Lembrando que o caminho é, estreito, bem pequeno. Iremos continuar aqui. Isso aí. Que Deus nos abençoe sempre, que abençoe a minha família a PF, abençoe a nossa família sanguínea, né? E a todos que nos dão a oportunidade de chegar e falar sobre o amor de Deus. Mesmo que a gente esteja pregando para cristão, né? Que a gente percebe que cristãos também precisam de cuidados, precisam de amparo. E assim, vamos julgar menos as pessoas, né? As atitudes delas, porque a gente perde muito com isso que a gente às vezes faz, de falar, de pensar a respeito de outras pessoas, que na verdade a gente não sabe nada sobre elas. Quem sabe sobre elas é Deus. Só Deus está dentro da nossa mente, está dentro do nosso coração, né? Às vezes a gente pode falar por essa língua, e a língua ela é fatal. Ela tanto edifica como ela destrói o cristão. Então, assim, mais oração, vamos vigiar. Amém? Vigiar e orar. Amém. Minha amada Marinalva, um beijo no seu coração. Simone, beijo no seu coração. Simone, Adriana. Adriana, um beijo. Adriana é minha amiga também de infância, Adri, que ela também veio me ver. Hoje eu recebi uma visita de uma amiga muito querida, Sandra Andréia, que a Adriana falou para ela que eu tinha operado e ela veio me ver. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, mulheres valorosas, mulheres de Deus, mulheres que oram, né? Eu não posso falar muito, senão eu choro. Tinha que ter Tiago Neto junto com você, sabia que ia chorar. Tu só contou só a parte do testemunho, tem muito mais coisa ainda. Toda hora vai ter um, né, Valtinho? Sim. Você não contou nem do estômago que tomou dentro de casa. Nesse período também ainda. Os escorregões. Então, esse que eu escorreguei, o elástico esticou, o que a boca abriu, né? Que quando eu levantei, eu falei, perdi os dentes. Se eu não me engano, tu tava limpando a cozinha também, tu escorregou também. Sim. Logo depois do negócio do acidente do Cox, um pouco depois. Sim, eu escorreguei na cozinha. Foi um período bem complicado. Depois eu travei o joelho, né? Indo pro médico, já saindo de casa. Travou o joelho pro médico também, isso. Mas eu acho que até vale a pena falar. Gente, eu me arrumando para ir pro médico no dia 25 de março de 2024. Quando fui calçar a sandália, eu calcei uma. Quando eu fui calçar a outra e virei, o meu joelho travou, esse que eu operei agora. E aí, na hora que o meu joelho travou, eu fui com o meu corpo todo, uma queda da própria altura. E bati com a cara. Minha mãe gritou desesperada, achou que eu tinha morrido, que eu tinha tido um mal súbito, que eu tinha infartado. Nisso que ela gritou, a minha vizinha veio, que ela estava entrando de casa, ela estava vindo da caminhada, a Rose, e ela veio me catar no chão, me levantar. Quando ela me levantou, era sangue no meu rosto todo, eu fui lavando o rosto. E nisso, eu já tinha chamado o Uber para ir ao médico. Eu lavando o rosto e, ao mesmo tempo, minha vizinha acalmando a minha mãe. Eu falando para minha mãe, calma, 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 não aconteceu nada. E a boca toda ferida, toda sangrando. Nisso, a minha vizinha tinha acabado de falar para mim que os cidadãos, né, armados de onde eu moro,
estavam na rua e que eles tinham parado justamente o Uber que eu ia pegar. E aí a minha vizinha foi à rua e falou assim, calma, 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 que ela sofreu um acidente, ele tá vindo buscar ela. Isso, eu entrei no carro junto com a minha vizinha e aí eu fui para o médico para ver a boca, para ir para a perícia. Foi uma correria naquele dia. Mas assim, depois eu fui me recuperando, não costurei a boca por dentro, até hoje ela é dormente aqui na ponta dos lábios. Mas é uma coisa que a gente fala que Deus nos protege o tempo todo, nos guarda o tempo todo e nos dá vitória e a gente não sabe como que vai passar por aquela tempestade, mas Deus está no barco e a hora que acalma a tempestade, a gente vê quão maravilhoso é esse Deus que a gente serve, quão maravilhoso é esse Pai que nós temos aqui, que assim, nós não somos dignos desse amor, mas Ele nos ama de tal maneira, que até mesmo no meio da tempestade, Ele vai lá e diz, fique tranquilo que tudo isso vai passar. E Deus faz passar, né? Ele restaura vidas, Ele salva as nossas vidas, Ele nos dá essa segurança de que vai sofrer, vai passar pela moenda? Vai. Mas a gente vai voltar muito mais forte, né? Eu costumo dizer que o diamante, para ser lapidado, para ele chegar a virar diamante, ele passou por muita coisa porque ele era carvão. Vários processos. Né? Não é à toa que estamos aqui assistindo, né, esse testemunho e falando do amor de Cristo, porque ele é algo muito presente nas nossas vidas. E que a gente possa estar continuando essa obra, orando um pelos outros, clamando e agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, que mais vidas sejam né, levadas a essa palavra, que vidas tanto quanto ímpios quanto cristãos, porque a gente está num mundo que a gente quer evangelizar, mas às vezes a gente precisa até nós mesmos ser evangelizados. Nem todos nós precisa estar bem. Tudo, né? Isso, precisamos estar bem. Nem todo tempo nós estamos bem, mas a gente, para não cair, a gente precisa que os irmãos estejam em oração por todos, por nós. Nós também, que oramos pelas pessoas, precisamos que orem por nós, o tempo todo, né? Às vezes a gente ora, clama, pede, agradece, pede perdão, mas tem horas que a gente também está meio que já cansado. E aí Deus vai lá e bota um irmão para orar, toca no irmão para cantar um louvor, e a gente ouve um testemunho igual a irmã Simone ontem deu o testemunho do neto, isso edifica. Quando fala da Ana Laura, isso nos toca, a gente tem mais força para orar. Dá aquela outra menina que a Rosinha tem pedido por ela. Acho que é a Júlia. A Júlia. E aí a gente vai fortalecendo a nossa fé, vai botando um tijolinho em cima do outro, e vamos orando e vamos nos edificando, né? Eu também quero agradecer muito a pastora Eli, que a pastora Eli foi uma pessoa assim, que sempre me acolheu quando eu vou a Monte Hermon. E assim, eu vou lá agradecer essa bênção recebida também pelas irmãs que oram lá na Monte Hermon. Porque somos pessoas assim que precisamos muito de consagração, né? Edificar a nossa fé. Sim. E é isso. Amém? Amém. Como já diz o próprio louvor, né? Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Em todo instante tem que estar louvando a Deus. Isso aí, como né? como você falou agora há pouco, não é só na hora ruim, na hora boa também, pô. Sim, o tempo todo. É porque é fácil às vezes, né? Na hora boa é fácil, tão tranquilo, a gente até esquece de orar. Um momento tão simples, quando a gente vai almoçar e acaba de comer. Sim, em todo tempo. Quem é que nos quer te agradecer?
É isso aí. Em todo o tempo dai graças, né? Que Deus Sim. queira que a gente estejamos em união, em edificação pela palavra. Que o povo de Deus seja sempre unido em oração. Que nós sejamos um povo forte. Talvez Deus quer isso de nós, que sejamos fortes, pois os momentos difíceis estão à porta. E não tem como negar, porque a gente, em todo lugar, a gente vê os sinais. Antes a gente via os sinais na palavra. Hoje nós vemos os sinais Nos ao vivo, nos acontecimentos. fatos. O fogo, o terremoto, as tempestades. Isso só dos fatos naturais. Fora o irmão contra irmão, pai contra filho, né? Então, assim, que nós possamos cada dia mais agradecer a Deus por estarmos neste caminho, que é o caminho da fé, que é o caminho da luz. E que não nos Amém. desviemos dele, que a gente, em momento algum, se desvie de Deus. Amém? Amém. Já aproveitando o momento também, independente de religião, de quem esteja assistindo, quem puder orar pelo Papa Francisco também, puder dar uma força aí. Ele teve uma melhora, mas não está totalmente fora de perigo, não. Hoje ele teve uma piora. Eu ouvi agora há pouco. Minha mãe está vendo televisão lá daqui, eu ouvi. Porque a gente sabe que as vias respiratórias são complicadas, né? Mas Deus está cuidando. Eu creio que se for da vontade de Deus, o que for para ele o melhor, Deus o fará. E ele é uma pessoa assim que eu sinto muita presença de Deus quando ele fala da palavra de Deus, quando ele fala do amor de Deus. E Deus tem, né, nos usado através de várias pessoas, independente da religião, que seja propagado o amor de Deus, que seja propagado o que Deus é para todo mundo, que é a única salvação das nossas vidas, que a gente deve buscar a Deus sobre todas as coisas. E assim, a gente sabe que cada um tem uma doutrina, cada um tem uma religião, mas Deus é um só. Deus é soberano a tudo isso. A qualquer religião, a qualquer dogma, a qualquer doutrina, Deus é soberano sobre todas essas coisas. E como a gente diz, se eu posso falar com Deus, então vamos falar com Deus. Vamos buscar o Senhor pela Bíblia, pela oração, pelo irmão, né? Pelos louvores. Sim. Que somente Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai. Que sejamos bem pequenininhos para que Ele seja bem grande. Que Ele nos Ele cresça para que Ele que a gente diminua. Que Ele apareça e a gente se constranja. Isso mesmo. Isso mesmo. Que assim seja feita a vontade de Deus sobre todas as pessoas na Terra. Né? E Sim. só tenho a agradecer pela oportunidade, do testemunho, que a gente possa cada dia mais ser luz na vida das outras pessoas também, assim como as outras pessoas sejam luz para nós, que a gente não se perca pelo caminho. Adriana, Simone, que estão presentes aí, quando quiserem dar um testemunho também ao vivo, fiquem à vontade. Isso, Marinalva também está Marinalva também, não sei se ela ainda está aí também ainda, mas se estiver ouvindo também, muito obrigada, que dá o testemunho também ao vivo. Né? Que Deus possa estar abençoando a cada uma, abençoando a família, abençoando a Ana Laura, que o Senhor Jesus cubra esta criança de bênção, assim como a Graça Radassa, né? Como o Otton, como a Sofia. Que Deus possa estar abençoando essas crianças que são seres de luz, são anjos do Senhor aqui na Terra, que vêm para nos edificar, para nos transformar. Né? O testemunho do Otto já veio, falta da Sofia agora. Que eles nasceram de novo. Em breve vamos ter mais testemunhas para edificar nossa fé. Que o Senhor Jesus nos cubra com o manto sagrado. Amém. Amém. Oremos. A honra é sua. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que está chegando ao fim. Até aqui o Senhor
sustentou, nos deu o que comer, não deixou faltar nada em nossa mesa, podemos honrar nossos compromissos com nossas contas. Pai, muito obrigado. Mais um mês também terminando, né? Te entregamos essa noite em suas mãos, Pai, confiantes que amanhã estamos aqui para propagar de novo a sua palavra. Amanhã se inicia mais uma semana, amanhã é o domingo do Senhor, teremos mais um culto também, onde temos toda a certeza de se fará presente em nossas vidas, se fará presente no culto. Sabemos que a semana será semana de lutas, mas também sabemos que será semana de vitórias, porque sem luta não há vitórias. Confiamos no Senhor, nossa vida está entregue em suas mãos, a da minha, da Jane, toda a família PF e de nossos familiares também. Assim eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada pela vida de cada um. Que Deus esteja abençoando. Ô, Jane, a Adriana botou aqui, eu quero agradecer muito pela vida da minha mãe, que estava com a virose, ficou bem abatida, mas graças ao Senhor já está melhor. Oh, glória a Deus, Dona Tereza, que Deus a cubra com seu manto. Ao vivo. Glória a Deus pela vida dela, dessa minha amiga maravilhosa. Adriana, Deus é fiel para com seus filhos, né? A gente nunca duvida disso, a gente só testemunha e vai falando sempre assim, Senhor, entre com providência, entre no coração da Dona Tereza, proteja a Dona Tereza, que o Senhor faça o melhor por ela. E aí está a resposta que o Senhor fez. Amém. Muito feliz por ela. Que bom, Drica. Ótima notícia. Amém. Simone, um beijo no seu coração. Marinalva também. Adriana, um beijo. Que Deus possa abençoar cada dia mais a família de vocês, tá? Amém. Graças a Deus por tudo. Muito obrigada pela oportunidade. Com Deus também. Nada. As portas estão abertas da PF para quem quiser ter o testemunho. Amém. A gente tem que levar a palavra adiante. O testemunho fortifica cada vez mais a nossa fé. Amém. Porque é uma pessoa que vai ver o teu testemunho, pode ser uma pessoa que não esteja bem, que não esteja confiante, passando por dificuldade. Quando ela vê que você passou e você superou, ela fala, opa, calma aí, eu também posso passar. Isso. E até para que ela veja o irmão com outros olhos, né? Porque às vezes a gente parece forte, mas fraco estou. E às vezes eu fraco, forte estou, né? É, porque a gente costuma vestir uma armadura, né? Mas por trás da armadura... É só o papai que sabe. Só o papai que sabe. E possamos vestir a armadura do poder de Deus, a couraça da fé. O elmo, né? Tudo, a espada. Que o Senhor Jesus possa nos dar essa maravilha de ter fé, coragem, força. Josué 9, né? Josué 1:9, ou se não me engano é 9. Sejais fortes e corajosos. Que assim seja. Amém? Amém. Boa noite. Fica com Deus, tá? Boa noite. Eu que agradeço. Fica com Deus também. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo desligar, que eu também não sei desligar daqui, não. Peraí. Eu acho que é no X, na parte de cima. Deixa eu ver. Tchau, Valtito. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Amém. A nós.